Bruna segurou o prato com força enquanto Vanessa gritava no meio do salão. Todos os clientes olhavam, sussurravam, julgavam. O homem de jeans e camiseta básica estava ali, parado, sendo acusado de calote. Mas Bruna tinha certeza de que havia algo errado naquela história. E mesmo que custasse seu emprego, ela ia defender a verdade. Ele deixou o dinheiro embaixo do guardanapo, disse Bruna, levantando a voz. Eu vi. Vanessa a encarou com raiva. Você não viu nada, Bruna. Se ele não pagou, eu pago, continuou Bruna, tirando o próprio dinheiro da pochete. Mas não vou deixar vocês humilharem um cliente dessa forma. O homem a olhou com surpresa. E naquele momento, algo mudou para sempre. E antes da história continuar, me responde uma coisa. De onde você está assistindo agora? É sempre emocionante ver até onde as nossas histórias conseguem chegar. Se essa história tocar o seu coração, aproveita para se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui você encontra histórias que mostram que nossa dignidade não depende do que temos, mas das escolhas que fazemos quando ninguém está olhando. Aos 26 anos, Bruna Oliveira acordava todos os dias às 5 da manhã no pequeno apartamento que dividia com a avó. 2 peças simples, mas sempre limpas e organizadas. Ela preparava o café, deixava os remédios da dona Helena separados e saía para mais um dia de trabalho no restaurante Bela Vista. O Bela Vista ficava no centro da cidade, sempre movimentado. Executivos de terno corriam entre as mesas no horário do almoço, casais comemoravam aniversários à noite e famílias se reuniam nos fins de semana. Bruna conhecia cada tipo de cliente, cada humor, cada necessidade. Ela não era a garçonete mais experiente da equipe, mas era a mais dedicada. Sempre chegava pontualmente, nunca reclamava de hora extra e tratava todos os clientes com o mesmo respeito, desde o empresário que pedia vinhos caros até o operário que economizava para pagar um prato do dia. Vanessa Cardoso, por outro lado, era o oposto. Aos 32 anos, trabalhava no restaurante há 8 anos e se considerava a funcionária mais importante da casa. Sempre bajulava os clientes bem vestidos e tratava mal quem parecia ter menos dinheiro. Para ela, gorjeta era sinônimo de status, e ela fazia questão de deixar isso claro. Bruna, você é muito boba, disse Vanessa numa tarde, enquanto organizavam as mesas. Fica perdendo tempo com qualquer um. Tem que saber escolher onde investir a atenção. Todos merecem respeito, respondeu Bruna, polindo um copo com cuidado. Respeito não paga as contas, riu Vanessa. Você vai aprender. Bruna não respondeu. Ela sabia que Vanessa estava errada, mas não valia a pena discutir. Já tinha aprendido que algumas pessoas só enxergam o valor das coisas pelo preço que custam. O dia estava terminando quando ele entrou. Leonardo Melo empurrou a porta do restaurante às 5:30 da tarde, quando o movimento já diminuía. Vestia jeans desbotado, uma camiseta branca simples e tênis gastos. Não chamava a atenção, exatamente como planejava. Há 3 semanas, Leonardo havia comprado o Bela Vista. Aos 38 anos, ele era dono de uma pequena rede de restaurantes na região, conhecida pela qualidade da comida e principalmente pelo ambiente acolhedor. Mas o Bela Vista estava com problemas. Reclamações de clientes, funcionários desmotivados, movimento em queda. Antes de fazer mudanças, Leonardo decidiu conhecer o lugar de dentro. Observar como os funcionários realmente trabalhavam quando não sabiam que o patrão estava por perto. Era um método que ele usava sempre, e que nunca falhava em revelar a verdade sobre as pessoas. Ele escolheu uma mesa no canto, longe do movimento. Vanessa passou por ele sem nem olhar. 2 outros garçons fizeram o mesmo, mas Bruna se aproximou com um sorriso genuíno. Boa tarde. Bem-vindo ao Bela Vista, disse ela, colocando o cardápio sobre a mesa. Posso trazer alguma coisa para beber enquanto você escolhe? Leonardo a observou. Ela o tratava com a mesma cordialidade que tinha visto ela usar com todos os outros clientes durante a hora que passou observando o restaurante antes de se sentar. Uma água, por favor, pediu ele. E pode me recomendar algo? Não conheço muito bem o cardápio. Claro, Bruna sorriu. Se você gosta de carne, o bife acebolado é uma delícia. Vem com arroz, feijão e batata frita. É o prato que mais saía aqui.
Então vai ser esse mesmo, decidiu Leonardo. Obrigado pela dica. Enquanto esperava a comida, Leonardo continuou observando. Bruna atendia às outras mesas com eficiência, sempre sorrindo, sempre atenta. Vanessa, do outro lado do salão, claramente dava preferência aos homens de terno e às mulheres bem vestidas. Quando Bruna trouxe o prato, Leonardo notou que ela havia caprichado na apresentação. Tudo organizado, guardanapo extra, talheres limpos. Bom apetite, disse ela. Se precisar de alguma coisa, é só chamar. A comida estava boa. Não excelente, mas boa. O que impressionava Leonardo era o cuidado de Bruna. Ela passou pela mesa 2 vezes para perguntar se estava tudo bem. Reabasteceu o copo d'água sem que ele pedisse e sempre manteve o sorriso. Quando terminou de comer, Leonardo chamou Bruna para pagar a conta. Ela trouxe à comanda R$ 22. Muito obrigado, disse ele, entregando uma nota de 50. Fica para você. Senhor, são R$ 22, disse Bruna. Vou buscar o troco. Não precisa, sorriu Leonardo. O atendimento foi excelente. Bruna ficou sem graça. R$ 28 de gorjeta era mais do que ela ganhava em gorjetas num dia inteiro. Muito obrigada mesmo, disse ela, guardando o dinheiro. Tenha um ótimo dia. Leonardo acenou e se levantou. Fez o que sempre fazia quando queria observar algo mais profundo. Deixou discretamente uma nota de R$ 20 embaixo do guardanapo. Não por esquecimento, mas por intenção. Queria ver quem prestava atenção aos detalhes. E mais do que isso, quem teria coragem de agir diante de uma situação injusta, mesmo sem saber quem ele era. Ei, você aí! Leonardo se virou. Vanessa vinha na direção dele com cara de brava. Você está tentando sair sem pagar? Acusou ela alto o suficiente para que metade do restaurante ouvisse. Como assim? Perguntou Leonardo confuso. Não se faça de desentendido. Eu vi você se levantar e vir direto para a porta. Cadê o dinheiro? Os outros clientes começaram a olhar. Algumas pessoas pararam de comer para prestar atenção na cena. Eu já paguei, disse Leonardo calmamente, para a garçonete que me atendeu. Que garçonete? Ninguém aqui recebeu dinheiro seu. Vanessa elevou ainda mais a voz. Você está mentindo. Leonardo sentiu o sangue ferver, mas se controlou. Aquela era exatamente a situação que ele queria evitar em seus restaurantes. Posso chamar a moça que me atendeu? Pediu ele. Bruna! Gritou Vanessa. Vem aqui! Bruna estava recolhendo pratos de uma mesa quando ouviu seu nome. Ao ver a cena, correu para o meio do salão. O que está acontecendo? Perguntou ela. Esse cara está tentando sair sem pagar, disse Vanessa. Você recebeu algum dinheiro dele? Bruna olhou para Leonardo, depois para Vanessa. Todos os olhos do restaurante estavam nela. Recebi sim, disse ela. Ele me pagou a conta e ainda deixou gorjeta. Mentira! Vanessa a desmentiu na frente de todos. Você está cobrindo ele. Vanessa, eu não estou cobrindo ninguém. Bruna tentou manter a calma. Ele pagou a conta. Eu guardei o dinheiro. Então, mostra o dinheiro, desafiou Vanessa. Bruna tirou o dinheiro da pochete. As notas que Leonardo havia dado a ela. Esse dinheiro pode ser de qualquer lugar, disse Vanessa. Não prova nada. Leonardo não conseguia acreditar no que estava vendo. A situação estava saindo de controle e ele sabia que podia resolver tudo se revelasse quem era. Mas queria ver até onde aquilo ia. Olha, se tem alguma confusão eu posso pagar de novo, ofereceu ele. Não. Bruna se posicionou entre Leonardo e Vanessa. Ele não vai pagar 2 vezes. Eu vi ele deixar o dinheiro embaixo do guardanapo da mesa. Vanessa ficou vermelha de raiva. Bruna, você não viu nada, para de inventar. Eu vi sim, insistiu Bruna. E mesmo que ele não tivesse pagado, não é assim que se trata um cliente. Você vai defender um caloteiro? Vanessa gritou. Vai perder seu emprego por causa de um estranho? Bruna respirou fundo. Sabia que estava se arriscando, mas não conseguia ficar calada diante daquela injustiça. Se for para perder meu emprego defendendo o que é certo, então que seja, disse ela, tirando o dinheiro da pochete novamente. Mas eu vou pagar a conta dele, R$ 22. O restaurante ficou em silêncio. Todos observavam a cena,
impressionados com a coragem da garçonete. Leonardo olhou para Bruna com admiração. Ela estava literalmente colocando o emprego em risco para defendê-lo, mesmo sem saber quem ele era. Não precisa fazer isso, disse ele suavemente. Preciso sim, respondeu Bruna, estendendo o dinheiro para Vanessa. Aqui está o pagamento da conta. Vanessa pegou o dinheiro com raiva. Você é uma idiota, Bruna, uma idiota. Talvez, disse Bruna, mas durmo com a consciência tranquila. Leonardo observou toda a cena em silêncio. Quando Bruna se virou para ele, ele apenas disse: Obrigado. Obrigado mesmo. Ela sorriu. Não precisa agradecer, qualquer pessoa faria a mesma coisa. Não, pensou Leonardo, qualquer pessoa não faria. Ele saiu do restaurante com o coração apertado. Em 15 minutos, tinha visto o melhor e o pior da natureza humana. E sabia exatamente o que fazer. 2 horas depois, Bruna estava no vestiário trocando de roupa. Tinha sido um dia cansativo e ela ainda estava chateada com o que aconteceu. Não se arrependia de ter defendido o cliente, mas sabia que Vanessa não ia esquecer. Bruna Oliveira, ela se virou. Um homem de terno estava na porta do vestiário. Sou eu, respondeu ela. Sou Carlos, o gerente administrativo. Preciso falar com você. O coração de Bruna disparou. Sobre o que aconteceu hoje? Exato. Pode me acompanhar? Bruna seguiu Carlos até a sala da gerência, preparando-se para o pior. Quando ele abriu a porta, ela quase desmaiou. Leonardo estava sentado atrás da mesa, agora vestindo um terno impecável. Ao lado dele, um homem mais velho que ela não conhecia. Bruna, disse Carlos, este é Leonardo Melo, o novo proprietário do restaurante Bela Vista. Bruna ficou branca. Olhou para Leonardo, que sorriu gentilmente. Boa noite, Bruna, disse ele. Podemos conversar? Ela conseguiu apenas acenar com a cabeça. Por favor, sente-se, pediu Leonardo. Primeiro, quero me apresentar adequadamente. Sou Leonardo Melo. Comprei este restaurante há 3 semanas. Senhor, Bruna tentou falar. Deixe-me terminar. Ele a interrompeu suavemente. Hoje eu vim aqui disfarçado. Queria conhecer a equipe, ver como vocês trabalham quando não sabem que o patrão está por perto. Bruna baixou a cabeça, com vergonha. E o que eu vi me impressionou, continuou Leonardo. Vi uma funcionária que trata todos os clientes com o mesmo respeito, que se preocupa com cada detalhe, que tem coragem de defender o que é certo, mesmo quando isso pode prejudicá-la. Bruna levantou os olhos, surpresa. Você colocou seu emprego em risco para me defender, disse Leonardo. Usou seu próprio dinheiro para pagar uma conta que você sabia que eu já tinha pago. Fez isso porque acreditou que era o certo. Eu só... Bruna começou. Você fez o que qualquer pessoa deveria fazer. Leonardo a interrompeu. Mas que poucos fazem. E é por isso que tomei uma decisão. Bruna prendeu a respiração. A partir de segunda-feira você será promovida a supervisora da equipe de atendimento, anunciou Leonardo. Com aumento de salário para R$3.000 por mês, vale-refeição e participação nos lucros. Bruna não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Senhor, eu... não sei o que dizer. Diga que aceita, sorriu Leonardo. Preciso de pessoas como você na liderança. Pessoas que sabem que o caráter não depende de quem está olhando. As lágrimas vieram. Bruna não conseguiu segurar. Aceito, disse ela entre soluços. Muito obrigada mesmo. Obrigado eu, disse Leonardo, por me lembrar que ainda existem pessoas íntegras no mundo. Quando Bruna saiu da sala, ainda não acreditava no que tinha acontecido. Supervisora. R$3.000 por mês. Era mais do que ela sonhava ganhar. No dia seguinte, a notícia da promoção de Bruna correu o restaurante. Alguns colegas ficaram felizes por ela. Outros, principalmente Vanessa, ficaram com inveja. Ela só foi promovida porque o patrão quer dar em cima dela, murmurou Vanessa para outras funcionárias. Fez uma pausa, olhando para o salão com olhos cansados. O problema é que a gente dá o sangue por anos e ninguém nota. Aí vem uma novata e vira estrela, mas quando Leonardo apareceu no restaurante na segunda-feira, deixou claro para todos que a promoção de Bruna era baseada em mérito.
Bruna demonstrou liderança, ética e coragem, disse ele para toda a equipe reunida. Qualidades que esperamos de todos vocês. Ele olhou diretamente para Vanessa. Quanto ao que aconteceu na sexta-feira, quero deixar claro que não toleramos desrespeito a clientes neste estabelecimento. Vanessa, você está sendo advertida. Uma nova situação como aquela resultará em demissão. Vanessa baixou a cabeça, humilhada. Nas semanas seguintes, Bruna se adaptou rapidamente ao novo cargo. Ela organizou melhor o atendimento, treinou os funcionários mais novos e criou um ambiente mais acolhedor no restaurante. Leonardo começou a aparecer com mais frequência, sempre observando o trabalho dela e sempre impressionado. Você tem um dom para lidar com pessoas, disse ele numa tarde, quando os dois estavam organizando o cronograma da semana. Gosto de gente, respondeu Bruna simplesmente. Sempre achei que todo mundo merece ser tratado bem. Nem todo mundo pensa assim, disse Leonardo. Minha avó sempre dizia que a gente não precisa ser rico para ser educado, disse Bruna. Que dignidade é de graça. Leonardo sorriu. A cada conversa, admirava mais aquela mulher. Posso fazer uma pergunta pessoal? Perguntou ele. Pode? Por que você não estudou mais? Tenho certeza de que você tem capacidade para qualquer coisa. Bruna suspirou. Dinheiro. Sempre foi dinheiro. Meu pai morreu quando eu tinha 15 anos. Minha mãe ficou doente. Eu parei de estudar para trabalhar. Quando ela morreu, fiquei com minha avó. E desde então é só trabalho. E nunca pensou em voltar a estudar? Sempre. Mas as contas não param, né? Leonardo ficou pensativo. Havia algo em Bruna que o tocava profundamente. Não era só a beleza dela, que era natural e simples. Era a força, a dignidade, a forma como ela encarava a vida sem perder a doçura. Bruna, disse ele, se eu oferecesse uma bolsa de estudos para você fazer faculdade, você aceitaria? Ela o olhou surpresa. Como assim? Administração, gestão de negócios. Eu pago os estudos, você continua trabalhando aqui, mas com horário flexível. Bruna não conseguia acreditar. Por que faria isso por mim? Leonardo hesitou. A verdade era que estava se apaixonando por ela, mas sabia que não era o momento de falar sobre isso. Porque você tem potencial, disse ele. É porque pessoas como você merecem oportunidades. Bruna começou a chorar novamente. Senhor Leonardo, eu não sei como agradecer. Não precisa agradecer, só precisa estudar bastante. Ele sorriu. E continuar sendo essa pessoa incrível que você é. 6 meses depois, Bruna estava no 2º semestre de administração. O restaurante estava indo muito bem sob sua supervisão e ela estava cada vez mais confiante em suas decisões. Leonardo continuava aparecendo regularmente, sempre com alguma desculpa profissional. Mas Bruna começou a perceber que ele a olhava de forma diferente. Você mudou minha vida, disse ela numa tarde, quando os dois estavam sozinhos na sala da gerência. Você mudou a sua própria vida, respondeu Leonardo. Eu só criei a oportunidade. Não, disse Bruna, se aproximando dele. Você acreditou em mim quando ninguém mais acreditava, nem eu mesma. Leonardo a olhou nos olhos. Bruna, posso ser honesto com você? Sempre. Leonardo hesitou. Seu olhar ficou preso no dela por alguns segundos. Naquele dia, quando você me defendeu, eu vi mais do que coragem. Bruna não disse nada, mas seus olhos começaram a brilhar. Ele sorriu, quase sem conseguir esconder o nervosismo. Desde então eu não consegui mais parar de pensar em você. Ela se aproximou devagar. Nem eu, respondeu num sussurro. Nem por um segundo. Quando se beijaram, ali naquela sala onde meses antes Bruna achava que seria demitida, ambos souberam que aquela era apenas a primeira página de uma história muito maior. 2 meses depois, Vanessa deixou o restaurante pela porta dos fundos. Já Bruna caminhava em direção a um futuro que jamais ousou sonhar. Formou-se com honra, assumiu a gerência e, ao lado de Leonardo, construiu uma nova história. No dia do casamento, Dona Helena sorriu e sussurrou ao ouvido da neta. Eu sempre soube. A justiça demora, mas nunca falha. E enquanto dançava com o marido, Bruna fechou os olhos por um instante.
Não era só amor, era dignidade recompensada, porque quem escolhe o certo, mesmo no silêncio, acaba sendo ouvido por Deus, pela vida e por quem realmente importa. E enquanto Bruna dançava com o marido, ela lembrou das palavras da avó. Dignidade é de graça. Mas às vezes, quando a gente pratica ela, recebe de volta coisas que não têm preço. Porque quando a gente faz o certo, mesmo quando ninguém está olhando, o universo sempre encontra uma forma de recompensar.